Deixei escapar um grito de alegria com o grande número de mortos-vivos que o mestre recuperou de Gubamon. Conteúdo patrocinado. Mestre, você é o maior! Exclamei. Você pode me elogiar mais, sabe? Disse o mestre com arrogância, embora sem expressão no rosto. Havia incontáveis mortos-vivos preenchendo a oficina subterrânea sob o castelo real, tantos que até mesmo o momento que levaria para olhar para trás, para o mestre, pareceria um momento perdido. Todos eles eram mortos-vivos feitos à mão, criados pelo vampiro de raça pura Gubamon. Cofufufu, não consigo parar de babar. Vou ficar desidratado nesse ritmo. Eu disse. De alguma forma, parece-me que os zumbis estão com medo dele, santo filho, disse Nuasa. Luciliano-san está muito feliz, né? Ele é como uma criança que ganhou um brinquedo novo, disse Darcia. Isso é ruim, garoto. Os olhos da sua mãe estão loucos, disse Borcos. Mesmo as palavras rudes de Nuasa e Borcos vindo de trás de mim não alcançaram meus ouvidos. Em primeiro lugar, havia os zumbis gigantes e zumbis vampiros recém-fabricados e produzidos em massa, que constituem a maioria dos mortos-vivos. Estes foram maravilhosos. Que eficaz, murmurei. Modificações e processamentos cirúrgicos foram feitos onde necessário, mas os cantos foram cortados onde deveriam estar. Gil, não é uma coisa ruim cortar custos? Perguntou Bowman, que estava me ajudando a inspecionar e modificar os mortos-vivos. Depende da situação, respondi. Isso é óbvio, mas para Gubamon, esses eram produtos produzidos em massa, equivalentes a armas de metal fundido, por exemplo. O único significado para eles são seus números. Assim, não se deve gastar mais tempo com eles do que o necessário. No entanto, também não faria sentido cortar muitos cantos e torná-los inúteis. Aqui, observe. O zumbi no centro de um gigante zumbi vomitou quando abri seu crânio ao longo das marcas de pontos em sua cabeça, expondo seu cérebro. Em seguida, retirei a placa de metal que separava a metade esquerda do cérebro da direita. Esta placa de metal restringe a própria vontade, emoções e pensamentos dos mortos-vivos. Este é um truque para garantir que a única coisa que possa perceber claramente são as ordens de seu mestre, Gubamon, expliquei. Mas isso não é uma tarefa simples. Esta placa de metal que carrega o símbolo sagrado de Iryu Shukaka, para que exiba seu efeito, requer uma cirurgia precisa para inseri-la no lugar correto na profundidade correta dentro do cérebro. Os campos da medicina e da bioquímica estão aparentemente muito atrás dos mundos em que o mestre viveu anteriormente. Pude entender imediatamente como funciona a cirurgia de Gubamon por causa do conhecimento que o mestre compartilhou comigo sobre como o cérebro funciona. Dito isso, parece que mesmo na Terra e na origem, o cérebro não é totalmente compreendido. É provável que Gubamon e os outros vampiros de raça pura tenham aprendido os mecanismos por trás da função do cérebro dos campeões que foram convocados aqui de outro mundo, ou dado esse conhecimento por Iryu Shukaka. Os zumbis que compõem o gigante zumbi gemeram quando eu cortei suas juntas e as costuras que uniam os cadáveres. Mas olha aqui, eu disse, apontando para o músculo e osso expostos. Apenas a pele e os músculos superficiais foram costurados, os músculos mais profundos permanecem separados. Nesse estado, a força sobre-humana dos vampiros subordinados usados para criar esse gigante zumbi não pode ser totalmente usada e ele perderia o equilíbrio ao se mover. No entanto, unir efetivamente os músculos e esqueletos de vários cadáveres para que eles mantenham um bom equilíbrio é uma tarefa quase impossível. É um grande empreendimento que me levaria vários dias. É provável que Gubamon só precisasse de um único dia para completar um desses zombi gigantes. No entanto, ele baixou a qualidade de cada zombi gigante para produzir muitos deles em um curto período de tempo. E no entanto, eles são maravilhosos. Eles ainda possuem a força de luta mínima que seria esperada de acordo com suas classificações. Na verdade, um grupo de aventureiros da classe D provavelmente sofreria perdas enormes enquanto lutava contra um único desses gigantes zumbis. Isso contrasta muito com os mortos-vivos criados por Ternessia, que agora é preservado como um morto-vivo sem cabeça. Talvez porque ela via os mortos-vivos como obras de arte, seus mortos-vivos não tinham muita praticidade, força de luta. Os detalhes, como os toques finos adicionados à pele e suas técnicas de preservação, foram espetaculares para compensar isso no entanto. Por outro lado, Gubamon era algo como um colecionador que reunia armas excepcionais em vez de obras de arte. Bowman murmurou. Infelizmente parece que ele não entende como isso é maravilhoso.
Meu senhor é capaz de aperfeiçoar cada morto-vivo em 10 minutos, disse ele. Mestre é uma exceção, eu disse. Bowman estava olhando para a área onde os 5 clones da forma de espírito do mestre formaram uma espécie de linha de montagem, rapidamente adicionando toques finais aos mortos-vivos, um por um. Como todos os clones são o próprio mestre, sua coordenação foi imaculada. Ele não apenas estava adicionando toques finais, mas também aumentando seu grau de perfeição usando os fragmentos do Rei Demônio. Você não deve usar os padrões estabelecidos pelo mestre para outros que não ele, eu disse. Conteúdo patrocinado. O próprio mestre não está totalmente ciente disso, mas ele está em um lugar onde nenhuma pessoa normal é capaz de escalar. A intuição de alguém ficaria distorcida se eles comparassem o mestre com os outros. Então isso significa que meu senhor é ótimo, disse Bowman. Está tudo bem, desde que você entenda isso, eu disse. Cabe a quem o vê decidir se vê o mestre como um monstro ou como um gênio. Claro, eu o vejo como o último. Aliás, o corpo principal do mestre, embora eu não tenha certeza se é correto chamá-lo assim, estava ocupado fazendo ajustes nos heróis de Talochein, Zandia e Gienna. Os dois eram membros do grupo do Rei da Espada Borcos. Andia é a irmã mais nova da princesa Levia, enquanto Gienna já foi a líder da Igreja da Vida, respeitada por Nuasa. Em outras palavras, eles são zumbis especiais aos quais aqueles aqui têm um apego emocional. Eles são uma das razões pelas quais o mestre se esforçou para se esconder dentro de Raymond, se teletransportar para a igreja subterrânea e matar Gubamon. Os dois soltaram gemidos lamentáveis. Não se pode dizer que seu status atual seja favorável, mesmo que estejam bem em termos de força de combate simples. Ao contrário dos produtos produzidos em massa de Gubamon, parece que ele usou todas as técnicas que conhecia na época para criar esses heróis mortos-vivos, fazendo o possível para alcançar a beleza funcional neles. No entanto, essas técnicas e sua criatividade ignoraram e destruíram tudo além de sua força de luta. Devo ter mudado consideravelmente para ver mortos-vivos com outras coisas além de seu desempenho e força de combate prejudicados e pensar que eles estão em estados desfavoráveis. Espere um pouco mais, Zhoushan, Gienna, Borcos murmurou. Sua Majestade, minha irmã e Gienna-san vão melhorar, não vão? Disse a princesa Levia. As duas observavam ansiosamente enquanto Zandia continuava ofegando de dor e Gienna gemia, respirando de forma estranha. Claro, declarou o mestre. Quando o mestre não tem confiança em si mesmo, ele frequentemente afirma isso, então é provável que Zandia e Gienna melhorem. Embora a ideia de mortos-vivos melhorando seja estranha. Mana é espremida do espírito que habita o corpo de Zandia pelos tubos, e sua equipe usa isso como fonte de seu poder, permitindo que ela lance vários tipos de magia. Uma espécie de falso mago zumbi, disse o mestre. Os zumbis não deveriam sentir dor, mas o fato de ela sentir dor provavelmente se deve ao fato de que o espírito sente dor quando o mana é retirado dele. O mecanismo para extrair mana do espírito. Esta é uma técnica que não existe no submundo. É provavelmente uma das técnicas originais de Gubamon, eu disse. Tenho certeza de que materiais preciosos ou drogas foram usados para conseguir isso. Quanto a Gienna, parece que seus pulmões foram substituídos por um dispositivo que gasta mana para produzir uma fumaça especial. Com isso, a metade superior pode voar no ar depois de se separar da metade inferior, continuou o mestre. Por causa dessa modificação, parece que ela não pode falar. Provavelmente não foi realmente um problema para Gubamon, já que ele não pretendia que ela usasse magia. Um dispositivo mágico desconhecido, precioso ainda por cima, eu disse. Se eles fossem produzidos em massa, talvez criar os dirigíveis, e dirigíveis dos quais você falou seria mais do que meros sonhos, mestre? As técnicas usadas por Gubamon são todas técnicas que fariam qualquer mago comum se perguntar por que alguém usaria técnicas tão sofisticadas em zumbis. Até eu me sinto assim até certo ponto. Eu entendo que eles são preciosos, mas provavelmente vão melhorar se eu tirar tudo isso. Remover as placas de metal enterradas em seus cérebros e medulas espinhais e substituir todo o sangue que contém as drogas, disse o mestre. Então vou montar uma tela de particionamento, então por favor, dê um passo para trás, Luciliano. Por quê? Gritei em resposta à tentativa do mestre de me excluir do processo. Porque a pele clara, o cérebro e os órgãos das donzelas serão expostos, respondeu o mestre.
Como você pode me negar a chance de testemunhar uma coisa tão maravilhosa, mestre? Certamente você entende o quão valioso seria observar os estados das várias partes do corpo daqueles que morreram 200 anos atrás. Eu protestei, meio gritando, mas parecia que isso teve o efeito oposto ao que eu pretendia. O mestre fez seus clones alinharem algumas telas de particionamento que pareciam ser para obstruir a visão, por um motivo absolutamente ultrajante. Quero dizer, você disse antes que não tem interesse em nada além dos mortos-vivos, disse o mestre. Espere um minuto, mestre. Não foi isso que eu quis dizer. G. Calha a boca e vem aqui. Borcus rosnou agarrando-me pela nuca. Luciliano-san, minha irmã ainda está solteira. Tem alguma honra, seu sem-vergonha. Conteúdo patrocinado. Eu não podia fazer nada além de observar as telas de particionamento sendo montadas enquanto eu suportava o abuso verbal e irracional da princesa Levia e Nuasa. Do meu ponto de vista, parece que vocês, titãs de Talosheim, sempre andam seminus, então acho que deveriam cobrir mais a pele antes de dizer coisas como solteiro e desavergonhado. A propósito, parece que a alma de Gubamon foi destruída na mesma época em que a cirurgia e os ajustes para os heróis mortos-vivos foram concluídos. Os níveis das habilidades Soulbreaker, God Slayer e cirurgia de Vandaliel aumentaram. Todas as criaturas vivas contêm almas. Não há como duvidar deste fato. No entanto, a questão de onde a alma está contida tem sido um tema de debate interminável entre os filósofos desde tempos imemoriais. É no peito onde está o coração, ou na cabeça onde está o cérebro. Se está no coração ou na cabeça, isso significa que monstros e membros das raças de vida que possuem múltiplos desses órgãos também possuem múltiplas almas. Ou as almas dos monstros e daqueles que compartilham seu sangue são armazenadas em outro lugar. Este difícil problema que nem mesmo os espíritas conseguem responder tem causado dores de cabeça aos pesquisadores por muito tempo. Eu mesmo ponderei isso quando era mais jovem, a ponto de começar a desenvolver febres. E no final, nunca cheguei a uma resposta satisfatória. Perguntei ao mestre, apenas para que ele me dissesse que mesmo nos mundos em que ele viveu anteriormente, uma resposta não foi encontrada. Na verdade, na Terra, a existência de almas nem sequer foi confirmada. Que inesperado para o povo da Terra não ter confirmado a existência de almas apesar de ter uma civilização tão avançada. Mas a existência de mortos-vivos também não foi confirmada na Terra, e a maioria dos espíritas eram aparentemente fraudes. Sendo assim, talvez não seja tão surpreendente. A Terra é um mundo que tem muitos lugares onde é fácil viver, muito mais do que este mundo, mas parece que é um mundo que pessoas como o mestre e eu acharíamos difícil de viver. Deixando isso de lado. O que me interessou foram mortos-vivos compostos. Mortos-vivos que continham partes de vários cadáveres, mas continham apenas, sem dúvida, uma única alma. Surpreendentemente, parece que no mundo da Terra em que o mestre viveu, existe uma forma de tratamento médico em que os órgãos dos mortos são transplantados para os vivos. É uma façanha médica maravilhosa, realizada sem medo de deuses, mas o que me interessa é o que acontece com os pacientes depois, eu disse. Parece que os pacientes veem as memórias e os sonhos dos antigos donos dos órgãos, aprendem seus hábitos e começam a sentir vontade de comer a comida que gostavam em vida. Mesmo na Terra, isso foi aparentemente algo considerado oculto a princípio, uma espécie de superstição ou boato, mas um pouco antes do mestre morrer na Terra, parece que foi considerado uma teoria com algum fundamento. Talvez porque o mestre tivesse pouco interesse em tais tópicos naquela época. Ele apenas se lembra vagamente de que pode haver outros lugares além do cérebro onde as memórias de uma pessoa são armazenadas. Aliás, o mesmo fenômeno ocorreu em Origin, com a teoria mais defendida sendo que foi causado pela influência do mana do doador contido nos órgãos. Então, eu queria ouvir de vocês mortos-vivos compostos, e vocês dois, como vocês são os únicos dois seres vivos em Lambda que receberam transplantes, eu disse, terminando minha longa declaração de prefácio enquanto era segurada de cabeça para baixo. Eleanora e Belmont olharam para mim com expressões suspeitas. No momento em que ouço você contar histórias sobre Vandaliel-sama, fico desconfiada, disse Eleanora. Não é simplesmente fofoca, disse Belmont. Parece que os dois nunca experimentaram tal fenômeno. Sonhos, comida, lá, comer, hururu. Nenhuma conversa adequada se desenvolveu entre mim e Rapiessa Jou Yamata, que enrolou o pescoço em volta de mim.
Talvez eu devesse ter pedido a Palvina Jo ou ao mestre que traduzisse para mim. A investigação se este fenômeno da Terra e da origem ocorre neste mundo é um assunto de extrema importância. Este mundo e os mundos estrangeiros da Terra e da origem. Se esse fenômeno ocorrer em todos os 3 mundos, talvez existam outros fenômenos que os mundos tenham em comum. Não que haja algo que eu queira testar imediatamente neste momento, mesmo que confirme esse fato. Francamente, não estou interessado o suficiente nesta terra, que aparentemente não tem mortos-vivos para sentir o desejo de pesquisá-la. Conteúdo patrocinado. Embora eu acredite que sua culinária é maravilhosa, no entanto, acho que isso deve ser confirmado se possível, pois posso pensar em algo para investigar no futuro. No caso de Yamata, não é uma parte de seus órgãos que foi transplantada, mas a parte superior do corpo das mulheres, incluindo seus cérebros, transplantados para cada um de seus pescoços. Ela não é perfeita para investigar a teoria de que as memórias são registradas em outros lugares além do cérebro. De qualquer forma, Eleanora e Belmont cooperaram assim que expliquei o objetivo por trás dessa investigação. As atitudes de Rapiessage e Yamata não mudaram significativamente, no entanto. Mas Eleanora não parecia ter nenhuma ideia. Desculpe, mas eu realmente não sinto nada, disse ela. Mas talvez o efeito em mim seja pequeno, já que apenas minha pele cicatrizada e os órgãos abaixo dela foram substituídos. Passei a gostar de sangue mais do que antes, mas pode ser porque me tornei um vampiro abissal. Voltei meu olhar para Belmont, que teve uma parte consideravelmente maior de seu corpo substituída por meio de transplante, mas ela balançou a cabeça. Também não acredito que tenha adquirido nenhuma das memórias ou preferências de Ternessia, ela disse. No entanto, tive sonhos em que pulava entre os galhos das árvores em uma floresta, mas não sei dizer se são lembranças do dono original desta cauda ou se são lembranças da minha própria infância. A cauda transplantada de Belmont é a de um monstro parecido com um macaco. Como esse monstro é extremamente raro, ninguém em Talochein sabia como se chamava, mas aparentemente era um monstro ágil com uma longa cauda. Mas Belmont nasceu como uma pessoa fera do tipo macaco da floresta. Já que 10.000 anos se passaram, ela aparentemente não se lembra muito bem de sua infância, mas aparentemente viveu em uma floresta antes de ser expulsa da aldeia em que nasceu. Não há como dizer de onde esses sonhos se originaram. Eu vejo. Posso fazer a mesma pergunta mais tarde, então por favor, coopere comigo quando chegar a hora, eu disse. Você se lembrou de alguma coisa, talvez? Perguntei a Rapiessage e Yamata, que estavam olhando para cá. Minhas esperanças aumentaram apenas um pouco, e isso acabou sendo apropriado para a resposta que me deram. Rapi, comer, carne, insetos, grama, cru. Eu vejo. Rapiessage parecia estar tentando dizer que seus gostos mudaram desde que ela estava viva. Rapiessage é uma combinação dos membros do grupo do aventureiro classe A. A lança divina de gelo Mikhail, que viveu 100 anos atrás. Ela tem a cabeça de uma guerreira, o torso de uma maga e seus braços e pernas dos cotovelos e joelhos para baixo foram substituídos pelos de um ogro que o grupo domou. Os chifres de um monstro do tipo dragão chamado Triorne foram usados para seu esqueleto, e ela possui as asas de um pterossauro, bem como a cauda de uma cobra com o ferrão de uma abelha do cemitério no final. Assim, ela estava perguntando se o fato de comer carne crua, insetos e grama poderia ser o fenômeno que descreve, mas... Isso é porque você é um morto-vivo, um zumbi, eu disse. Pensa-se que os mortos-vivos, especialmente os zumbis, comem apenas carne, mas surpreendentemente, eles também comem plantas quando nenhum outro alimento está disponível. É que eles são tão ferozes que priorizam o ataque a qualquer objeto em movimento que esteja à sua frente. Coma. Peixe e carne, gente. Quando eu como, eu mastigo e quebro. Parece que a consciência de Yamata foi assumida por 9 belos corpos femininos que foram anexados a ela, mas seu núcleo básico é uma hidra. Assim, qualquer comportamento não semelhante ao da hidra que ela exiba deve ser a influência das partes que foram transplantadas. Falar e cantar assim certamente não é um comportamento típico da hidra, mas como são comportamentos que lhe foram ensinados por Ternessia, eles não devem ser levados em consideração. É verdade que os hidras engolem as coisas inteiras quando se alimentam, mas eu não tenho muito conhecimento sobre hidras, então o que devo fazer com isso? Eu me perguntei. Que tal fazer com que ela solte você primeiro? Belmont sugeriu. A cor do seu rosto está incrível agora, disse Eleanora. Acho que não chegarei a uma conclusão tão cedo.
Mais inquérito e investigação são necessários. Nesse ritmo, minha vida útil pode não ser longa o suficiente. Sinto-me atraído pela ideia de me tornar um morto-vivo, mas gostaria de evitar qualquer dano à minha memória e capacidades de pensamento ao fazê-lo. Suponho que devo considerar me tornar um vampiro. Também existe a opção de o mestre lançar a transformação da juventude em mim, mas o mestre descobrirá minhas fraquezas e não haverá como desfazer isso, então desejo evitar isso, se possível. Aparentemente não há uma única pessoa que tenha superado as sensações agradáveis e desagradáveis sentidas durante o processo de transformação juvenil. Um rei faleceu. Conteúdo patrocinado. Ele foi um grande rei, elogiado por todos. Durante os tempos de guerra, ele pegou sua própria espada e derrotou mais inimigos do que qualquer outro, reduzindo as baixas de soldados e protegendo o povo. Durante os tempos de paz, ele se comportou de maneira nobre e adequada sempre que possível para dar o exemplo ao povo e nunca permitiu que o povo ou os soldados morressem de fome. Ele nunca foi arrogante ao interagir com nações aliadas com as quais fez pactos e foi amado por todos. No entanto, mesmo este grande rei cometeu um erro. Ele morreu antes de resolver completamente a questão de quem o sucederia. O rei tinha 2 filhos. Seu filho mais velho era um prodígio que herdou suas qualidades. Esperava-se que se ele sucedesse ao trono, ele lideraria o império assim como o rei havia feito. O segundo filho possuía destreza militar excepcional, mas era uma criança problemática cujas características mais notáveis eram sua violência e temperamento explosivo. No entanto, quando o rei faleceu, alguns defenderam que o segundo filho deveria se tornar o próximo rei. No dia que marcou um mês desde a morte do rei, os 2 irmãos se enfrentaram com seus subordinados ao lado. Vestido com armadura, armas na mão. Irmão mais novo, você realmente deseja se tornar rei, mesmo que isso signifique dividir o império e lutar contra seu próprio irmão mais velho, sua própria carne e sangue? O irmão mais velho perguntou. Há aqueles que se tornariam párias se você se tornasse rei, assim como eu, Ânio respondeu o irmão mais novo. O irmão mais velho repreendeu o mais novo. Por que você não pensa nas pessoas antes de sua própria fama? Tal indivíduo não merece se tornar rei, disse ele. O irmão mais novo ridicularizou o irmão mais velho. As pessoas? Você não quer dizer gado? Tornar-se comida para nós será a felicidade deles. O irmão mais velho reprimiu sua raiva enquanto continuava tentando persuadir o irmão mais novo. Você acha que esse egoísmo será perdoado? Isso não será aceito por nossas nações aliadas ou, mais importante, pelos deuses. O irmão mais novo respondeu com desprezo. É por isso que Xixiu e você não prestam, Ânio Não importa o que você faça, é sempre sobre as pessoas, as nações aliadas e os deuses. Nada mais. Eu, por outro lado, seria capaz de transformar todos nas nações aliadas em nossos escravos. E temos um novo Deus. Os subordinados do irmão mais velho começaram a murmurar entre si com a menção do irmão mais novo a um novo Deus, mas o irmão mais velho ergueu a mão para silenciá-los. E então ele tirou a espada da bainha e fez uma declaração ao irmão mais novo. Bugogo buibuili. Nesse caso não te considero mais meu irmão. O irmão mais novo apontou a lâmina de uma foice para o irmão mais velho. Buili. Bufufubui. Essa é a melhor notícia que você poderia me dar. Eu vou te matar sem me segurar. Mububugenji bugoo. Ravovifarde bukiakiakia. Os nobres orcs oraram aos deuses que eles adoravam, e espíritos familiares desceram sobre seus corpos. E então eles pularam um no outro, mirando no pescoço um do outro. E assim começou a guerra civil que dividiu o Império Noble Orc em 2. Nota do tradutor. Eu queria terminar o resumo do personagem para este volume também, mas é muito, muito longo, então este é o último capítulo que traduzirei este ano. O volume está terminado, porém, menos o resumo do personagem. Restam alguns capítulos patrocinados, outro para Martin Shen e um para Homer T, bem como quase um capítulo inteiro de doações feitas por vários outros patrocinadores generosos. Estarei de volta no dia 21 de janeiro, mas não tenho certeza se estarei traduzindo imediatamente quando voltar, teremos que ver. Espero que todos tenham tido um Feliz Natal e desejo a todos um Feliz Ano Novo. Obrigado por apoiar minha tradução desta série este ano. Vejo vocês quando eu voltar. Yoshi. Conteúdo patrocinado. O Homem que Manda o Rei Voar. Conteúdo patrocinado. Volume 6. Revolta dos Reencarnadores.
Um jovem solitário estava parado no chão seco, completamente imóvel, segurando uma lança. Não havia ninguém ao seu redor e ele estava isolado do mundo exterior por paredes de 50 metros de altura em todas as direções. Este lugar era como uma arena. Eu cometi inúmeros crimes, aparentemente. O jovem relembrou suas memórias um tanto nebulosas. A princípio, ele simplesmente queria comer até que seu estômago estivesse satisfeito. Por esse motivo, ele se dirigiu à guilda dos aventureiros com uma lança na mão. Ele ganhou conhecimento como aventureiro enquanto limpava a cidade e carregava bagagem para seus senpais aventureiros. Ele aprendeu o básico do uso de uma lança de um dos gentis senpais aventureiros. Quando ele aceitou seu primeiro pedido de extermínio, a arma em sua mão era uma lança barata e gasta que lhe foi passada por aquele senpai aventureiro. Embora essa não fosse uma história incomum para um aventureiro, a primeira pessoa que ele matou foi um bandido. Isso ocorreu durante o pedido de extermínio que ele havia aceitado como seu exame de promoção de classe D. Ele permaneceu calmo até o ponto em que enfiou sua lança em uma brecha na armadura de couro esfarrapada do bandido, acabando com sua vida. Mas antes que ele percebesse, ele estava agachado no chão, vomitando. Ele e os outros aventureiros que faziam o exame com ele se consolaram e decidiram formar um grupo. Ele teve a sensação de que o tempo passou rapidamente depois disso. Ele tinha certeza de que tinha lutado com pedidos para exterminar orcs e lizarmen, mas antes que ele percebesse, ele estava exterminando Viverne e Gol bárbaros, e até se tornou capaz de matar um rei goblin. Sua lança foi substituída por um item mágico em algum momento, e esse foi substituído por um com ponta de mitril. Ele se tornou um aventureiro de classe A, matando dragões de alto escalão, vampiros, o chefe de uma tribo centauro que se autodenominava uma resistência e devastou a nação, e uma rainha lamia que adorava um deus maligno nas profundezas de um ninho do diabo. Talvez tenha sido nessa época que ele pegou o artefato de classe lendária, Idade do Gelo, e ficou conhecido pelo título, Divina Lança de Gelo. Naquela época, eu deixei de ser um aventureiro. Tenho a sensação de que fazer justiça como discípulo de Alda, o deus da lei e do destino, e o Peon, o deus do gelo, tornou-se meu objetivo. E então ele participou da feroz batalha entre sua terra natal, a nação do escudo Mirg e Talosheim. Ele derrotou os titãs que estavam em seu caminho, um após o outro. Ele cortou seus braços, e quando eles não tinham mais braços, enfiou sua lança em seus pescoços. Quer aqueles que estavam diante dele fossem meninos que não passavam de crianças, idosos enrugados ou mulheres, ele os matou indiscriminadamente. E então ele se separou de seus companheiros e invadiu o castelo real, e enquanto procurava a área subterrânea onde o aparato mágico do mal criado pela enlouquecida deusa Vida havia sido selado. Ei, já faz um tempo, disse uma voz profunda que soava como pedras sendo amassadas, trazendo o jovem. Me caiu de volta à realidade. Em seu campo de visão, havia um titã cujo rosto ele não lembrava. Era um homem titã particularmente grande, e metade de seu rosto era composto apenas de osso. Faz algum tempo? Quem é? Micael não conseguia se lembrar. Já que o titã disse já faz um tempo, eles provavelmente já se conheceram antes. Provavelmente foi Micael quem o matou. Mas ele não conseguia se lembrar. No entanto, o corpo de Micael começou a se mover para cumprir o papel que lhe foi dado, deixando sua consciência para trás. Por favor, prepare-se. O treinamento vai começar, Micael disse. Uma robusta lança de obsidiana e uma robusta armadura de obsidiana. A armadura foi diretamente presa ao corpo de Micael e presa com rebites, substituindo sua pele. Comparado com o equipamento que ele usava enquanto vivo, era muito mais difícil de mover e também menos resistente. A única coisa que este equipamento superava seu equipamento antigo era o peso. Este era o equipamento que Vandaliel havia dado a Micael, pensando que era equipamento mais do que suficiente para um manequim de prática. Faz mais de um mês desde que você foi colocado aqui? Durante esse tempo passei bastante tempo dizendo ao garoto o que penso. Embora eu não ache que você tenha algum. Falei sem parar sobre o orgulho de um guerreiro e sobre como mostrar desprezo por meu inimigo dessa maneira só lançaria dúvidas sobre minha tolerância. Coisas problemáticas e tediosas que eram completamente diferentes de mim para dizer, o homem disse enquanto soltava uma enorme espada negra de sua bainha. Embora ambas as armas fossem pretas, Micael sabia que esta espada estava em um nível completamente diferente da lança que ele segurava. É feito de um fragmento do Rei Demônio, assim como os pedaços de carne que estão embutidos em meu corpo.
Vandaliel havia enterrado vários pedaços do tamanho de dedos da carapaça do rei demônio dentro do corpo de Micael. Enquanto Micael estava vivo, ele era um crente devoto de Alda e empunhava um artefato que continha o clone espiritual de Upeon. Os pedaços da carapaça do rei demônio estavam lá para explodir por dentro e destruir a alma de Micael, caso esses deuses tentassem algo ou algo fizesse com que Micael recuperasse sua sanidade. Vandaliel se esforçou para rasgar a carne de Micael, transformá-lo em um morto-vivo e enchê-lo com a carapaça. Suponho que o fato de este homem estar segurando uma arma feita com aquele fragmento significa que ele tem a confiança daquela pessoa. A mente de Micael estava cheia de sentimentos de inveja em relação ao homem e desespero pelo fato de que não era ele quem estava onde o homem estava. Mas parecia que a mente do homem estava cheia de outra coisa. A maioria das pessoas da cidade foi revivida, eles estão se divertindo, bebendo, comendo peixe com maionese, jogando shogi e reversi. Aquele garoto no asa está feliz fazendo estátuas de pedra. Pude conhecer meu filho órfão, Gofer, e meus netos também. Levi-Sama e mais recentemente Giena e Zandia Joushan também voltaram, disse o homem, enfiando sua enorme espada no chão. E então ele pegou uma espada de treinamento obsidiana. Era quase do mesmo tamanho que a outra espada, mas não era nada mais do que um pedaço de metal resistente e sem lâmina na forma de uma espada. No entanto, o ódio liberado pelo homem era real. Você é lamentável comparado a eles, o homem rosnou. Você realmente não tem nada pela frente. Até mesmo meus sentimentos de ódio por você desapareceriam. Isso é o que eu pensei erroneamente. Sendo completamente banhado pela raiva do homem, algo puxou a memória de Micael. Conteúdo patrocinado. Giena e Zandia. São nomes que já ouvi inúmeras vezes. Ah, isso mesmo. Eles eram os levados pelos vampiros após a morte, assim como Micael tinha sido. A memória era fraca, mas ele se lembrava dela. A mulher e a garota titã cujas resoluções permaneceram firmes apesar de sua raiva e tristeza pela derrota de seus companheiros. Então este homem é o que eu derrotei primeiro naquela época. Se eu não tivesse sido morto por você, nunca teria conhecido o garoto e os outros. Mas porque vocês nos atacaram, todos sofreram por 200 anos. A culpa é minha por ter sido derrotado. A culpa é nossa. Eu não vou negar isso. Por isso, só vou te derrubar uma vez. Com um rugido de besta, o homem, Borcus, avançou. Ele é rápido? O treinamento vai começar, Micael declarou a Borcus em uma voz mecânica enquanto ele começava a correr, incapaz de expressar seu desconforto. A velocidade e fluidez de seus movimentos eram surpreendentes para um zumbi. Mas o movimento de Borcus era mais rápido e ele possuía vigor e poder. Micael desviou o primeiro golpe com sua lança e enquanto tentava desferir um contra-ataque, a espada que ele havia desviado voltou para repelir sua lança. Então, ele se tornou muito mais forte do que naquela época. Ambas as armas eram meras armas de treinamento, com sua robustez sendo sua única qualidade notável. Nenhum itens mágicos ou habilidades marciais foram usados. E assim a força de Borcus e Micael competiu entre si. Borcus que ficou mais forte do que quando estava vivo, e Micael, que ficou mais fraco do que quando estava vivo. E o mais importante, suas condições mentais eram diferentes. Gradualmente a lança de Micael tornou-se incapaz de lidar com os ataques de Borcus, e as aberturas para o ataque de Micael desapareceram. A espada começou a arranhá-lo, e a armadura e as orelhas de Micael foram arrancadas e despedaçadas. Após o 100º golpe, a lança de Micael se quebrou e o próprio Micael voou pelo ar como um manequim quebrado e caiu inutilmente no chão. Espetacular! Se as habilidades marciais fossem usadas e se transformasse em uma batalha boa e real, teria sido resolvido mais rapidamente, pensou Micael enquanto olhava impotente para o céu, nem um único osso intacto deixado em seu corpo. Qual seria seu rank agora? Eu sou rank 10, então ele deve ser maior do que isso. Micael queria ver Borcus mais uma vez, mas ouviu uma voz dizendo, TCH, estou fora. Parecia que esse desejo não seria atendido. A consciência de Micael desapareceu, e então ele de repente acordou. Minha restauração está completa. Depois de ter sido completamente destruído, o cadáver de Micael voltou ao normal e foi revivido como um zumbi, como já havia feito inúmeras vezes antes. Vandaliel havia ajustado Micael para ser um morto-vivo para uso em treinamento.
Quando ele foi destruído, o item mágico instalado no campo de treinamento arrastaria seu espírito de volta e o reviveria automaticamente como um zumbi. As feridas em sua carne e as deformações em sua armadura foram reparadas e ele voltou ao normal. E então ele seria usado para treinamento até quebrar novamente. Essa era a maneira mais eficaz de usar Mikhail que Vandaliel havia pensado. Vandaliel não tinha intenção de deixar Mikhail, o inimigo jurado de Talosheim, se juntar a seus aliados, e não poderia fazê-lo mesmo que quisesse. No entanto, embora Mikhail fosse incapaz de mostrar sua verdadeira habilidade devido aos ajustes de Gubamon, ele estava no rank 10, então ele era valioso. Assim, ele seria usado para treinamento e como fonte de pontos de experiência. Ele provavelmente ficaria inutilizável após várias dezenas ou centenas de usos, mas se sua alma fosse destruída assim que isso acontecesse, nenhum milagre permitiria que ele fosse enviado para Alda. Eu simplesmente nasci em uma nação que tratava a perseguição das raças de vida como justiça, acreditava em um Deus que a tratava como justiça, vivia como um aventureiro naquela nação e lutava como um herói. É que isso é um pecado aos olhos dessa pessoa. Isso era natural, já que Vandaliel, aquele que Mikhail chamava de aquela pessoa, era o santo filho de vida. Mikhail nem sequer teria a oportunidade de espiar. Então, pelo menos cumprirei meu papel de boneco de treinamento até o fim. Se meu desejo de lutar por essa pessoa não puder ser atendido, então me tornarei alimento para aqueles que lutam por ela. De qualquer forma, já não consigo fazer mais nada. Borkus já havia deixado o campo de treinamento, apenas a marca no chão onde ele enfiou a espada permaneceu. No entanto, a próxima pessoa viria para o treinamento em breve. Mikhail lutaria contra essa pessoa e se ganhasse, a luta terminaria ali, e se perdesse e fosse destruído, entraria em um sono momentâneo. Esse processo se repetiria indefinidamente. Até o momento em que sua alma foi quebrada. Houve um gemido baixo. O próximo adversário havia chegado. Mikhail levantou sua lança. Por favor, prepare-se. O treinamento vai começar. Mikhail teve uma sensação de déjà vu ao ver essa grotesca zumbi feminina que ele nunca tinha visto antes. Começar. Antes que Mikhail pudesse descobrir a identidade da zumbi feminina. Rapiessage, a zumbi retalhos feita ao costurar os ex-companheiros de Mikhail, cerrou seus enormes punhos e investiu contra ele. Iris Bealeart, a líder da organização de resistência conhecida como Sauron Liberation Front, fez uma declaração a seus companheiros que se reuniram antes dela. A força destacada liderada por The Beast deve se dirigir para a distante terceira base agora. As outras unidades também estão recuando. Em outras palavras, não podemos esperar reforços. Faremos uma luta isolada aqui com esta área montanhosa como nosso acampamento. Conteúdo patrocinado. Isso era uma má notícia, mas seus companheiros esperaram por suas próximas palavras sem mostrar nenhum sinal de agitação. De acordo com nossos espiões que se infiltraram no exército inimigo, a força de extermínio enviada nos supera em 5-1. No momento, eles provavelmente estão divididos em 3 direções e estão se aproximando de nós enquanto destroem qualquer caminho que possamos seguir para escapar. A situação não era apenas ruim, era totalmente sem esperança. Os companheiros de Iris, os ex-membros falsos da resistência, e seu grupo, mostraram inquietação pela primeira vez. De jeito nenhum. Em outras palavras, eles caíram na nossa armadilha. Tantas presas é como treinar nas masmorras. É a nossa primeira vez lutando contra pessoas, não é? Eu me pergunto como vai se sentir. Ufufu. Iris olhou para e os outros que simplesmente pareciam um grupo de malvados berserkers, e deu um sorriso amargo quando os lembrou de algo. Estou feliz que você esteja tão cheio de espírito de luta, mas não mate aqueles que se renderam, ela disse. Eu quero informações, afinal. Mas líder, se eles são muito fracos, um homem começou. Eu já disse antes que quem desobedecer ordens terá seu salário reduzido, disse Iris com firmeza. O homem calou-se apressadamente. Parecia que até os furiosos preferiam o cheiro de especiarias, que era mais perfumado que o de sangue. Princesa Cavaleira Libertadora da Frente de Libertação de Sauron. Nós temos você cercado. Faça uma rendição honrosa. Se você ceder, eu garanto sua segurança. A ordem de rendição da força de extermínio, que aparentemente havia completado seu cerco, ecoou. A voz provavelmente estava sendo amplificada pela magia do atributo vento ou um item mágico. Iris e seus companheiros não conseguiram conter o riso. Eles dizem que garantem nossa segurança. O que você acha? Vamos ver.
Suponho que todos nós seremos reunidos em um só lugar e enforcados juntos? Depois de questionar e torturar líder e depois estuprá-la pelos soldados por dias, eles vão arrastá-la pela cidade e executá-la publicamente, não é? Não, esse não é o padrão de eventos em que eles tratam você como um brinquedo, mas deixam você viver? Não seja tolo. Não tem como eles ficarem tão macios. Isso poderia acontecer se ela fosse a princesa de uma nação ou a esposa ou filha de uma importante família nobre, mas líder não é nada disso. Você tem razão. Concordo, disse Iris, erguendo os cantos da boca enquanto considerava as previsões pessimistas de A e seu grupo. Bem, então começaremos a batalha conforme planejado. A e seu grupo imediatamente se espalharam e se posicionaram. Iris sacou sua amada espada e começou a correr também. Vou embora, padre. Iris! A força de extermínio não teve dúvidas de que sairia vitoriosa. A Frente de Libertação de Sauron absorveu os membros da resistência deixados por Raymond de Paris, o falecido líder do exército do Ducado de Sauron renascido, e eles foram mais ativos na condução de movimentos antigovernamentais. No entanto, os membros principais do exército do Ducado de Sauron renascido já haviam sido exterminados anteriormente por Mardok, o líder da força de extermínio da resistência. Todos os antigos cavaleiros foram aniquilados, e apenas aqueles com habilidades de luta fracas se juntaram à Frente de Libertação de Sauron. E graças à força de extermínio reformada, a princesa libertadora Night estava agora isolada e indefesa, junto com apenas algumas tropas. Eles estavam em desvantagem de 5 para 1, ela era como um rato encurralado. Mas às vezes, o rato morde o gato. Não baixem a guarda, o cavaleiro em comando advertiu seus subordinados, mas logo reconsiderou, pensando que isso era uma superestimação de seu inimigo. Isso porque os membros da resistência saíram em direção a seus subordinados que o cercavam. Seus movimentos eram estranhamente rápidos, apesar de estarem completamente vestidos com armaduras de metal. Mas o que havia a temer sobre infantaria pesada que estava vindo para atacar por vontade própria, um por um? Comandante, parece que eles ficaram desesperados, disse o ajudante do comandante. O comandante concordava internamente com as palavras do assessor, mas dava ordens com voz rígida para que seus subordinados não perdessem o foco. Não baixe a guarda. Isso pode ser um estratagema para usá-los como isca para a princesa cavaleira escapar. Portadores de escudos na frente, diminuam a velocidade do inimigo. Arqueiros e magos, acabem com eles. Esta força de extermínio que havia sido reformada pelo exército do Império possuía um alto nível de treinamento e equipamentos de qualidade. Os escudeiros cumpriram suas ordens e apontaram seus escudos para os membros da resistência, a e seu grupo, enquanto eles se aproximavam. Parede de pedra. Forma de pedra. Provocação. Eles ativaram 3 habilidades marciais consecutivas de Shield T-Chic e Armor T-Chic. Seu poder defensivo dobrou e atraiu à força a atenção de seus inimigos para eles. Atrás deles, os arqueiros apontavam para as brechas na armadura de seus alvos e os magos recitavam encantamentos. Nos próximos 10 segundos, os membros da resistência que estavam soltando gritos de guerra estariam caindo, um por um. Vamos, parceiro! Precipício! Gritou um dos membros da resistência. Uou! O resto deles rugiu. Essa expectativa foi quebrada quando um escudeiro recebeu um único ataque de alabarda de um dos membros da resistência. E é pesado. Guá! O escudo do escudeiro foi partido e sua armadura não resistiu ao ataque. Ele caiu para trás com sangue jorrando de seu braço. Sem demora, uma das tropas atrás dele deu um passo à frente para ocupar seu lugar e preencher a lacuna. Mas a cabeça do novo soldado estava cheia de espanto. Impossível! Se uma habilidade marcial da mesma qualidade for usada por 2 pessoas com o mesmo nível de habilidade, a defensiva deve sair na frente. Isso era de conhecimento comum. Claro, as coisas seriam diferentes se a qualidade do equipamento fosse diferente, mas algo assim não poderia acontecer a menos que a diferença fosse muito grande. E do ponto de vista desse soldado, a habilidade do membro da resistência não era ruim, mas a alabarda de sua presa não parecia um produto de qualidade claramente superior às armas com as quais ele e seus companheiros estavam armados. Juntos, parceiro! Carga tripla! O membro da resistência gritou. Na verdade, a ponta da alabarda perfurou o braço do soldado através de seu escudo imediatamente erguido, e ele ficou coberto com seu próprio sangue. E embora ele soubesse que não deveria largar seu escudo,
ele caiu de sua mão e a alabarda foi lançada mais uma vez através do espaço agora vazio. Quem é aquele que ele está chamando de parceiro? Perguntou-se o soldado enquanto olhava para o único membro da resistência, a ponta da alabarda cravada em sua garganta. E então ele morreu. Conteúdo patrocinado. Eventos semelhantes estavam ocorrendo em todo o campo de batalha ao mesmo tempo. É se mudar para atacar. Arqueiros magos, ataquem em ordem, gritou o comandante, mudando apressadamente o plano para o ataque ao perceber que o poder ofensivo dos membros da resistência superava em muito a defesa de suas tropas. E as tropas da força de extermínio prontamente obedeceram a essas ordens, deixando de lado o desassossego ao ver seus companheiros derrotados, mostrando que eram indivíduos excepcionais que mereciam ser conhecidos como a elite. No entanto, os membros da resistência não perceberam isso. Eles derrubaram os cavaleiros atacando-os com a troca de apenas alguns golpes antes de desferir ataques letais. Mesmo que os arqueiros e magos estivessem encontrando aberturas para disparar flechas e feitiços, eles não mostraram sinais de ter sofrido nenhum dano. Ah, eles não são nada de especial. Ah, gritou. Atrás de você, disse uma voz ecoando dentro de seu capacete. Obedecendo reflexivamente à voz, a empurrou o cabo de sua alabarda atrás dele, fazendo com que o soldado de infantaria leve que estava tentando atacá-lo por trás saltasse apressadamente para fora do caminho. Você me salvou, parceiro. Agradeça-me depois de terminar de matá-los. Os parceiros de A e os outros membros da resistência eram as armaduras que eles usavam, as armaduras vivas. Datara e sua equipe de ferreiros forjaram armaduras de Dark Copper e Vandaliel usou Golem Transmutation para cobri-los com ferro, disfarçando-os como armaduras de ferro. Ele então fez com que os espíritos as possuíssem para criar armaduras vivas, e A e seu grupo agora as usavam. Isso não apenas forneceu a e aos outros uma defesa aprimorada, mas ao coordenar seus movimentos com os das armaduras vivas, que possuíam a habilidade força sobre-humana, eles podiam exercer força muito além de suas próprias capacidades físicas. E enquanto eles lutavam, as armaduras vivas observavam os arredores. A e os outros não tinham pontos cegos. Eles passaram pelo mesmo treinamento que os cidadãos comuns de Taloshen, mas tanto eles quanto suas armaduras vivas adquiriram a habilidade de coordenação. Devido ao efeito dessa habilidade, eles foram capazes de exibir 120% de sua força normal. Comandante, neste ritmo, o ajudante do comandante murmurou. Não entrar em pânico. Reconstruir nossas formações corretamente. O inimigo não tem magos. Juntem-se à unidade. É a Princesa Knight? Enquanto o comandante gritava com seu ajudante, ele de repente viu Iris, que estava abrindo caminho em sua direção. Ele ficou surpreso que a princesa cavaleira se expusesse pessoalmente na linha de frente, mas o que chamou sua atenção foram os movimentos dela. Ela estava evitando as espadas e flechas da força de extermínio com movimentos defensivos que pareciam uma dança, mas o chão atrás dela estava repleto de tropas caídas que foram esfaqueadas e cortadas pelas brechas em suas armaduras. O comandante já tinha visto esses movimentos antes. Isso é de Lord Beleart. Poderia ser, a princesa Knight é filha dele. O temido cavaleiro que uma vez derrotou numerosos soldados e cavaleiros em uma batalha entre o Império Amid e o Ducado de Sauron, George Beleart. Os movimentos de Iris se assemelhavam aos dele. Carga voadora. Um cavaleiro estava segurando um enorme escudo em defesa, mas o impulso da habilidade marcial de esgrima de Iris encontrou uma pequena brecha em sua defesa e sua lâmina enterrou-se profundamente em seu capacete. E então ela cortou a grande abertura deixada pelo cavaleiro, desviou a espada do atônito comandante de olhos arregalados e cortou a artéria em sua axila. Guaa! Espalhar seus soldados tão poucos para nos cercar foi um erro, Iris murmurou. Seu comandante caiu. Agora estaremos lutando para exterminar todos vocês. Se você quer viver, jogue suas armas fora, ela declarou pisando no braço do comandante que havia caído no chão em estado de choque. O ajudante do comandante balançou sua espada reflexivamente para ela, mas foi derrubado em um único golpe. Tendo perdido seu comandante e vice-comandante, as tropas da força de extermínio perderam a vontade de lutar e jogaram suas armas de lado uma a uma. Muito bem. Iris? Sim. É tudo por sua causa, pai. Iris sussurrou para seu pai que residia em sua espada estreita que brilhava com uma luz sinistra enquanto ela a embainhava. Iris Beleart, que empunhava uma espada que se tornou uma arma amaldiçoada,
tendo adquirido o Cursed Spirit Swordsman Job, levando-a e os outros que se tornaram as primeiras pessoas em Lambda a adquirir o Armor Tamer Job. Suas atividades fizeram tremer o exército do Império Amid ocupando o Ducado de Sauron. Na mesma época Vandaliel estava treinando nas habilidades Shield Teshik e Armor Teshik. Ele estava treinando duro com o escudo que Tarei havia feito combinando a carapaça do Rei Demônio e os chifres do Rei Demônio, grande o suficiente para cobrir a maior parte de seu corpo, e a armadura de cobre escuro líquido que ele usou quando lutou contra Belmont pela primeira vez. É muito simples, não é? Vandaliel havia passado por outros tipos de treinamento sem reclamar, mas esse treinamento era tão monótono que ele sussurrava essa reclamação. Primeiro, ele estava simplesmente andando, correndo, voando, engatinhando, avançando para frente e rastejando, repetidamente, enquanto estava totalmente equipado. Isso não pode ser evitado, pode? Você está treinando nas técnicas de uso de escudo e armadura, disse Kazin com um sorriso amargo. Ele era um ex-aventureiro de uma vila de cultivo no Artner do Xi e passou a atuar como instrutor de Vandaliel. Isso mesmo. Habilidades com armas como esgrima e técnica de lança podem ser aprendidas praticando ataques, mas isso não funciona para escudos e armaduras, então não pode ser evitado, acrescentou Eleanora, a vampira ruiva que se chamava serva de Vandaliel. Ataque e defesa. Não era preciso pensar muito para saber o que era mais importante. No entanto, quando se tratava de aprender as habilidades de ataque eram muito mais populares. A falta de defesa poderia ser compensada até certo ponto pelo uso de armadura, mas o problema era que a falta de poder ofensivo não podia ser compensada apenas segurando as armas, mais atenção de novos aventureiros. Eu também preferi treinar minha habilidade de esgrima, então sei como você se sente, disse Kashi ao se lembrar dos tempos em que ainda era humana. Ela era uma ex-aventureira, agora uma Go Magic Warrior. Basgia, uma Go Amazones Leader, assentiu. Shield Teshik e Armor Teshik são perigosos se você não praticar o movimento enquanto estiver usando equipamento defensivo primeiro. Se você não estiver acostumado, perderá o equilíbrio e cairá no meio do treino. Eu só uso Shield Teshik, mas no começo, eu caí por causa do meu escudo tantas vezes, e os momentos mais difíceis foram quando eu bati minha cabeça contra o meu escudo. Ela disse, segurando seu amado, longo e estreito escudo que era na forma de uma enorme máscara. Este escudo de formato incomum realmente parecia difícil de manusear. Como Kashia disse, uma das razões pelas quais Shield Teshik e Armor Teshik não eram populares entre os novos aventureiros era por causa de quão simples e também doloroso era. Conteúdo patrocinado. Mesmo para o povo de Lambda, que poderia aumentar suas capacidades físicas mais facilmente do que o povo da Terra e da Origem, exercitar todo o corpo enquanto equipado com pesadas armaduras e escudos foi difícil no início. Força muscular e resistência também eram necessárias para adquirir habilidades com armas, mas parecia que quando o treinamento consistia apenas em mover o corpo, a sensação mental de satisfação era diferente. E Vandaliel-sama, às vezes você esquece que está segurando um escudo e tenta correr de 4, e quando perde o equilíbrio, estende a língua para o chão. É bom fazer isso depois de aprender a habilidade, mas se você fizer isso antes de aprendê-las, nunca as ganhará, disse Eleanora. Você também não tem permissão para usar o flight para voar hoje, Van, disse Basgia. Ou experiência fora do corpo. Kashi acrescentou. Até agora a defesa de Vandaliel geralmente dependia de suas excepcionais capacidades físicas de evasão, suas barreiras mágicas de atributo de morte e os monstros que tinham defesa poderosa, como Pet. Parecia que esse fato havia se tornado um obstáculo no aprendizado das habilidades da técnica do escudo e da técnica da armadura. Bem, vamos fazer um treinamento rápido estilo monstros de qualquer maneira, então você só precisa ter uma ideia. Agora, vamos começar a luta, disse Kazin enquanto avançava, descansando uma massa em seu ombro. A forma do aventureiro treinar a defesa era suportar repetidos ataques de um instrutor empunhando uma arma de madeira, método que exigia perseverança. No entanto, o método do monstro era começar ganhando experiência em batalhas reais usando armadura e escudo. Este método levou menos tempo, mas cortou a taxa de sobrevivência dos estagiários pela metade. Estou contando com você, disse Vandaliel. Para aqueles que já possuíam altos valores de atributo como Vandaliel, o método de estilo monstro seria melhor para aprender a travar batalhas reais enquanto usava armadura de classe lendária.
Vandaliel-sama, você não pode usar magia mesmo se ficar com medo, disse Eleonora. Faça o seu melhor, Van. Basgia gritou. Mesmo se você for atingido, provavelmente não vai doer, então vai ficar tudo bem, disse Kaxia. Vandaliel foi proibido de usar magia, pois isso não o ajudaria a treinar na técnica do escudo e na técnica da armadura. Assim, ele teve que bloquear os ataques de Kazin usando o escudo e a armadura que não estava acostumado a usar. Você não precisa se preocupar tanto, disse Kazin. Assim como Kaxia-san disse, mesmo se eu acidentalmente o acertasse com uma habilidade marcial, isso nem o arranharia. Você não vai usar habilidades marciais, vai? Perguntou Vandaliel. Vandaliel. A verdade é que ainda não tenho namorada. Você poderia, por favor, explicar por que está confessando isso para mim agora? Akio Koome. Sem dar a Vandaliel uma chance de responder, Kazin ergueu sua massa e tentou golpear Vandaliel. Claro, Kazin não tinha intenção de descontar sua raiva em Vandaliel, que estava recebendo a atenção de uma linda ghoul de pele marrom acinzentada com padrões vermelhos em seu belo corpo, outra mulher ghoul que era uma espadachim e uma bela, ruiva vampiro de cabelo. Era uma encenação que Kazin estava fingindo porque achava que dar a Vandaliel um pouco de senso de perigo tornaria o treinamento mais eficaz. A verdade é que os movimentos de Kazin não eram tão rápidos aos olhos de Vandaliel. Kazin parecia impressionante enquanto avançava em sua armadura completa, mas não foi o suficiente para produzir uma reação de Danger Sense, DEF. Assim, Vandaliel calmamente levantou seu escudo e parou o ataque de Kazin. Oh! Ele disse surpreso. E então ele foi ceifado e enviado voando. Explicação do trabalho. Armor Tamer. Um Tamer Job especializado em domar Living Armors. O pré-requisito para o trabalho é que a armadura viva domesticada se equipe e haja junto com o usuário. Esta é uma das versões inferiores do Undyad Tamer Job. Aqueles com este trabalho ganham bônus para a aquisição da técnica de armadura coordenação. Fortalecer subordinados e defesa fortalecida quando equipados com as habilidades armadura, onde é metal ou não metal. Explicação do trabalho. Espadachim do espírito amaldiçoado. Um trabalho que pode ser adquirido por um espadachim que empunha uma espada que se tornou uma arma amaldiçoada. O pré-requisito é que a arma amaldiçoada seja domada. Esta é uma das versões inferiores do Undyad Tamer Job. Aqueles com este trabalho ganham bônus para a aquisição de esgrima, coordenação, superação de limites, espada do espírito amaldiçoado, fortalecer subordinados e poder de ataque fortalecido enquanto equipado com as habilidades da espada do espírito amaldiçoado. Conteúdo patrocinado.